Mega operação combate esquema bilionário do PCC em postos de combustíveis. E você vai ver também. O presidente Lula diz que a operação é a maior resposta já dada ao crime organizado. Mulher consegue escapar de sequestro de ex-companheiro em Minas Gerais. População brasileira cresce e passa de 213 milhões de pessoas. E ainda, Bahia e Fluminense fecham hoje os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E hoje aconteceu a maior operação da história do Brasil contra o crime organizado. A Força Tarefa contou com mais de 1.400 agentes em 8 estados. E o objetivo é acabar com um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis e no mercado financeiro. No total, são 350 alvos de mandados de busca e apreensão. Só aqui na Faria Lima, o famoso centro financeiro do país, são 42 alvos. Essa mega operação feita pela Polícia Federal e também pela Receita Federal tem o objetivo de desarticular um esquema de fraudes no setor de combustíveis, com participação de integrantes da facção criminosa PCC. A facção se infiltra em grandes instituições financeiras para adquirir postos de combustíveis para lavar dinheiro. Foram cometidos crimes contra a ordem econômica, fraude fiscal e estelionato a partir da adulteração de combustíveis. As principais empresas de fundos de investimentos investigadas são as seguintes: o grupo Aster Copap, que são donos de usinas, formuladoras, distribuidoras e redes de postos de combustíveis usada pela organização criminosa, além da BK Bank, que é uma fintech financeira utilizada para movimentar o dinheiro por meio de contas não rastreáveis, e também a REAG, que é um fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas e também para a blindagem do patrimônio dos envolvidos. A investigação aponta um valor de mais de 7 bilhões de reais em sonegação de tributos por meio desse esquema. Foram confirmados mais de 2.000 postos de combustível vinculados ao grupo, e eles movimentaram 52 bilhões de reais só no período de 2020 a 2024. A investigação afirma que esse esquema era comandado por Mohamed Hussein, que é conhecido como Primo, e por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco. Nas redes, Mohamed se apresentava como CEO da empresa G8 Log, é especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível e também consultor do grupo Copap, que é investigado pela operação. Ainda de acordo com a investigação, os criminosos fazem importação irregular do metanol, que é um produto utilizado para adulterar o combustível. Os consumidores pagam por volumes inferiores ao informado pelas bombas e adquirem o combustível adulterado fora das especificações técnicas exigidas pela ANP. A porcentagem permitida de metanol no combustível pela ANP é de 0,5%. E a investigação identificou mais de 90% dessa substância nos combustíveis adulterados. E o presidente Lula usou as redes sociais para afirmar que a mega operação de hoje foi a maior resposta do Estado brasileiro contra o crime organizado na história do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira, através de sua rede social, que a mega operação deflagrada hoje é a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história. A ação contou com 1.400 agentes em todo o país, que cumpriram 350 mandados de busca e apreensão e de prisão. O esquema criminoso montou a infiltração da facção PCC no setor de postos de combustíveis e no setor financeiro. Segundo as investigações, a quadrilha movimentou bilhões de reais em diversos estados, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O PCC também teria o controle de ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio de cerca de 30 bilhões de reais. Através deles, a facção conseguiu comprar um terminal portuário, 4 usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis. O presidente Lula destacou ainda que a operação foi iniciada após a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado pelo Ministério da Justiça em janeiro
janeiro deste ano. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a mega operação contra o PCC chegou ao andar de cima. Segundo o ministro, contra o crime organizado é preciso haver resposta organizada e, para isso, contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. E mais cedo, na edição da tarde do Redação Hit, nós conversamos com o José Alberto Gouveia, presidente do Sincopetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do estado de São Paulo. E ele deu dicas de como as pessoas devem se prevenir para não abastecer com combustível adulterado. Procura fazer a quilometragem do seu carro, isso é muito importante. Porque, veja, o produto quando é adulterado, o carro rende muito menos. Percebam o tipo de fumaça que sai do seu escapamento. Quando tem um produto adulterado, a fumaça é branca. Sai uma fumaça tipo branca do carro. O carro perde rendimento. Então, o consumidor tem que ajudar também. Quer dizer, às vezes eu já escutei hoje em diversas entrevistas, e por bandeira branca. Não tem nada a ver com bandeira branca. Você pode ter posto bandeira branca que trabalha dentro da legalidade, sim. Né? E tem posto bandeirado que não trabalha com a qualidade também. Então, é o consumidor que tem que fazer uma fiscalização e começar a cuidar mais do seu carro. Uma pesquisa apontou que fatores como solidão, dependência emocional e baixa autoestima deixam as mulheres mais vulneráveis em relações violentas. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Anderson Nascimento. Uma pesquisa feita com mulheres assistidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Queimados, na Baixada Fluminense, e também da Secretaria Estadual da Mulher, apontou alguns fatores que deixam as mulheres mais vulneráveis em relações abusivas e violentas. Os dados sobre a vulnerabilidade em relações violentas apontam que 30% das mulheres justificaram solidão, outras 24% acreditam que a dependência do parceiro e 18% afirmam que a baixa autoestima a influencia. Já os principais elementos que mantêm a permanência nesses relacionamentos são a dependência emocional, vergonha e preservação da família em função dos filhos. O estudo também aponta que a violência perdura por gerações. 52% dos participantes relataram que ao menos uma mulher da família sofre violência. As consequências emocionais e psicológicas dessas violências mais recorrentes na pesquisa foram a autoculpabilização, a desesperança e os danos psicológicos. A maioria das mulheres encontrou apoio para romper o ciclo da violência, principalmente por meio da rede de acolhimento, seguida por organismos de enfrentamento e combate à violência, como polícias e órgãos de assistência. O governo do estado dispõe de uma rede de proteção e acolhimento formada por 3 centros especializados de atendimento à mulher. As unidades da SEM-RJ, localizadas no centro do Rio, Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, oferecem atendimentos psicológicos, social e jurídico, além de ações de capacitação profissional, geração de renda e fortalecimento da autonomia. Essa rede de enfrentamento também conta com 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher, em um abrigo sigiloso, 47 equipes de patrulha Maria da Penha, além de UPAs e hospitais estaduais com equipes capacitadas para acolher vítimas de violência. Somente no primeiro semestre deste ano, já foram mais de 7.000 atendimentos nesses postos. Todos os endereços, incluindo os dos 50 centros especializados municipais que existem no estado do Rio, podem ser consultados no aplicativo gratuito para celular, o Rede Mulher, e no site secmulher.rj.gov.br. E uma mulher conseguiu fugir após ser sequestrada pelo ex-companheiro. Ela aproveitou a chegada de uma viatura quando ele parou o carro em um posto de combustível. A ação durou apenas 3 segundos. Vamos ver. As imagens da câmera de segurança do posto de gasolina na cidade de Corinto, em Minas Gerais, mostram o momento em que o veículo do agressor, identificado como Reinaldo Azevedo Filho, de 35 anos, se aproxima da bomba para abastecer. Logo após, uma viatura da polícia chega e estaciona próximo ao carro. O agressor para fora do veículo, ao lado da bomba de gasolina, e a vítima, de 28 anos, dentro do carro, aparece aflita, colocando as mãos na cabeça várias vezes. Ela chega a tirar o cinto
de segurança quando vê a viatura se aproximando. A porta do veículo estava trancada e quando o agressor destrava e entra no carro, ela age rapidamente, abre a porta e corre em direção à viatura. Reinaldo, vendo a vítima em fuga, corre em direção a ela e mesmo com a presença dos policiais, não se intimidou e foi para cima da vítima, que se escondeu dentro do carro da polícia. Demorou apenas 3 segundos para realizar a ação. A mulher já havia fugido do agressor por medo e se abrigou na casa do irmão. E de acordo com o capitão da Polícia Militar, Márcio Brandão, Reinaldo se aproveitou do momento em que a vítima estava sozinha, invadiu a casa do ex-cunhado, ameaçou a ex-companheira com uma faca e a obrigou a entrar no carro. Veja a seguir, população brasileira cresce e passa de 213 milhões de pessoas. E ainda, Bahia e Fluminense fecham os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. O IBGE divulgou um novo estudo que aponta um crescimento da população brasileira. Quem vai trazer os detalhes é o Alexandre Cardoso. Um novo estudo do IBGE mostra que a população brasileira cresceu nos últimos anos. A estimativa é que o país tenha mais de 213 milhões de habitantes, um crescimento de 5,1% em relação ao censo de 2022, quando a população era de 203 milhões. O censo é uma contagem de pessoas e domicílios. Já a estimativa considera outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. Esses dados são usados como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país. Além disso, são um dos fatores utilizados pelo Tribunal de Contas da União para calcular os fundos para distribuição de recursos das participações de estados e municípios. São Paulo se destaca com o maior número de habitantes, com cerca de 46 milhões de pessoas, representando quase 22% da população do país, seguido de Minas Gerais com 21 milhões e Rio de Janeiro com 17 milhões. Roraima é o estado com a menor população, cerca de 738 mil habitantes, mas é o que teve o maior crescimento populacional, com uma alta de 3%. Enquanto isso, os menores crescimentos foram do Rio de Janeiro e Alagoas, com 0,02%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 0,03%. Apesar do avanço de habitantes, o IBGE projeta que o número de brasileiros comece a encolher em 2042, 6 anos antes do previsto. Até 2041, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas. Porém, a partir do ano seguinte, esse número passa a encolher, chegando a 199 milhões de pessoas em 2070. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Vamos começar falando do Palmeiras, né? Porque tem atacante do Verdão convocado para a seleção, só que não é a seleção brasileira, Maíra. Pois é, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A seleção da Argentina convocou o atacante Flaco Lopes do Palmeiras para os próximos 2 jogos da atual campeã mundial. Essa é a primeira vez que Flaco Lopes vai representar o seu país. Vivendo grande fase no Palmeiras, o centroavante Flaco Lopes foi convocado pela seleção argentina para a próxima data FIFA. O técnico Lionel Scaloni definiu a lista para os confrontos contra a Venezuela no estádio Monumental de Núñez, do River Plate, em 4 de setembro, e contra o Equador no Monumental de Guayaquil, no dia 9. É a primeira convocação do centroavante alviverde na seleção principal.
Além dele, Lionel Messi, do Inter Miami, Lautaro Martinez, da Inter de Milão, Julián Álvares, do Atlético de Madrid, Nico Gonzalez, da Juventus e Mastantuono, do Real Madrid, são algumas das outras opções ofensivas. Flaco descobriu sobre a convocação durante um treino do Palmeiras e contou um pouco sobre o sentimento. Feliz, acho que, como você falou, é um momento espetacular da seleção, e mais por isso que talvez eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Então, muito feliz por concretizar e por já chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. Na atual temporada, Flaco Lopes tem 17 gols e 4 assistências e vem em uma evolução, principalmente agora dividindo uma dupla de ataque com o também centroavante Vitor Roque. No início de 2025, a CS Football Observatory publicou o índice de desempenho sobre atletas sub-25 que mereciam estar na seleção da Argentina, e o nome de Flaco foi um dos apontados. O argentino está no Palmeiras desde 2022 e viveu seu ano mais artilheiro em 2024, com 22 gols e 7 assistências em 61 jogos. Mais leve em 2025, trabalha para tentar quebrar o próprio recorde, até agora com 15 gols e 4 assistências em 41 jogos. Com a convocação, o Palmeiras planeja abrir negociações para estender o contrato do argentino. O atual vínculo do atleta é válido até o fim de 2027. A diretoria do Palmeiras pensa na renovação de contrato como parte do planejamento de valorização do atleta. Atual campeã mundial e bicampeã da Copa América, a Albiceleste é a líder do classificatório com 35 pontos. E Mayra, hoje também tem mais uma partida da Copa do Brasil, que aliás fecha os jogos de ida da competição, Bahia e Fluminense. Fala pra gente aí sobre esse duelo. Jogão, viu, Kleber? Daqui a pouquinho, às 19h30, Bahia e Fluminense se enfrentam na Arena Fonte Nova, casa do Bahia, fechando os confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Até aqui, nenhum mandante venceu nessa fase. Vamos ver. Bahia e Fluminense fecham nesta quinta-feira os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h30. O Bahia está embalado. O tricolor vem de 8 jogos consecutivos sem perder na temporada e 9 contando apenas Campeonato Brasileiro. Essa é a sua maior sequência na era dos pontos corridos. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com seu novo reforço Luiz Gustavo, já que o zagueiro atuou nesta edição pelo Vasco. Porém, João Paulo e Matheus Sanabria devem ser relacionados pela primeira vez jogando pelo Bahia. Do outro lado, Renato Gaúcho terá seu elenco completo pela primeira vez na temporada. O Fluminense vem de derrota no Brasileirão. O tricolor carioca foi derrotado por 4-2 para o Bragantino e perdeu sua invencibilidade de 7 jogos. O Flu quer novamente repetir o feito de 2007, quando os cariocas eliminaram o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil e conseguiram seu título inédito naquele ano. Já o tricolor de aço quer chegar pela primeira vez na semifinal e para isso vai precisar desbancar o atual semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.